I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I, you and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I, you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Olá, bem-vindos a mais um vlog neste canal, com meu marido na cozinha. Estamos aqui nesta Madrid chuvosa, fria, tem um sol que tá tentando, gente, mas as nuvens não está deixando. Tem umas 2 semanas que é só chuva nessa cidade, que eu tô até em choque. É outono, né? É outono, mas eu tô me sentindo em Camaçari. Sobre, mas você viu, não é? Tira o frio, a chuva. Mas, enfim, estamos aproveitando muito este clima outonal, que finalmente deu as caras com bastante frio. E no vídeo de hoje, mais um vloguinho, vocês vão me acompanhar durante minha rotina, os dias aqui. E com uma leitura de suspense, que eu vou conversar com vocês um pouco mais à frente. Então, se vocês gostam de vlog, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão. E bora lá! Mostrar pra vocês meu lookinho de prenha. Gente, pelo menos os suéteres ainda cabe, tá? Então eu estou feliz. Coloquei um suéter gola alta hoje. Essa calça que eu comprei na Calzedônia é maravilhosa, que cabe na minha pança. E eu tô me achando muito calça de shopping, sabe? Ela é um tecido meio que legging, só que ela tem a boca flare. É maravilhosa. E aí uma meia, né? Porque, enfim, frio. E este é o lookinho da gata. Fiz uma make hoje porque normalmente eu não faço, mas nos finais de semana, assim, quando eu tô mais tranquila. Nossa, eu tô vendo que eu tô cheia de espinhazinha aqui em cima. Que audácia dessa gravidez. Mas hoje eu tava afim. Enfim, lavei a juba também hoje. Sequei ela agora cedo. Estou me achando bonitinha. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. I got this picture in my closet, gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. I don't know why
Gente do céu, que friozinho bom. Tá tudo escuro assim, tipo, é noite no meio do dia, sabe? Bizarro. Mas, enfim, eu tava comentando com vocês que estou lendo um suspense, um suspense policial. E eu vim aqui no escritório pra contar um pouco mais sobre essa leitura pra vocês. Mas é a sequência de um livro que eu já li aqui, que foi Sob a Lua e Lobos, que é o primeiro volume da série Em Algum Lugar na Floresta, do Eduardo Corazza. E ele me convidou pra ler o segundo e o terceiro volume também e compartilhar minha experiência de leitura com vocês. Então, o segundo volume é Longe de Qualquer Estrada. E apesar de serem sequências, os livros eles têm começo, meio e fim, porque eles narram uma história específica em cada um deles, mesmo trazendo o mesmo protagonista, que é o Thor. O Thor, ele é um norueguês e ele trabalha hoje no FBI, ele é agente da FBI. A família dele se mudou para os Estados Unidos, então ele cresceu lá e ele trabalha como policial. No primeiro livro a gente acompanha, né, o Thor resolvendo uma investigação de um cartel de tráfico de drogas e de mulheres na Rússia. E agora ele vai participar de uma investigação que acontece no próprio Estados Unidos, no Texas, que é de um assassinato, uma série de assassinatos que aconteceu numa pequena fazenda. Só que o dono das terras ali é um cara meio idolatrado por muita gente, muito rico, que tem muito contato ali com o governo. Enfim, o cara tem as costas quentes, sabe? E daí o Thor, ele começa essa investigação, vai pro Texas, vai tentar desvendar o que aconteceu, e ele vai percebendo que o buraco é muito mais embaixo, que tem muita coisa que a mídia não quer, né, falar sobre, que até investigadores dentro da própria polícia não querem falar sobre. Então ele vai se colocando em risco mais uma vez em nome dessa investigação, só que dessa vez com um porém. Já no começo do livro aqui, a gente vê o Thor se apaixonando. Ele vai conhecer a mãe da filha dele, que é a Sofia. A Sofia é uma grega. Ele e a irmã estão em uma viagem pela Grécia, junto com o namorado dela. E lá ele conhece a Sofia, se apaixona perdidamente. E quando ele se coloca em risco em nome dessa missão, ele acaba colocando em risco também a vida da esposa e posteriormente a vida da filha. O fato de que ele tem uma filha não é um spoiler, porque a trama começa com o Thor bem mais velho, ele já voltou a morar na Noruega e ele vai contando essa história pra gente, né? Como se a gente sentasse ao lado dele e ele falasse: agora eu vou te contar a história da minha vida, a missão tal. E daí ele começa a contar essa missão. Sobre a missão em específico é muito interessante porque a gente vai falar sobre temas variados, né? A gente vai falar sobre a corrupção dentro do governo, quando a gente tem um personagem que é vilão da história e que ele tem aí esses contatos dentro do governo e que isso faz com que ele nunca seja investigado. Inclusive, todo o processo de investigação do possível vilão do livro é muito complexo por conta disso, pela quantidade de pessoas que tá tentando ocultar as provas, ocultar toda a situação. A gente fala também sobre a doutrinação, no caso sobre uma pessoa que se diz ali enviado do Senhor, né? Sobre como essa pessoa começa a pregar, começa a falar de igreja, começa a falar de Deus e acaba cegando os fiéis realmente, acaba fazendo com que as pessoas acreditem fielmente que ele é um enviado do Senhor, que ele é a pessoa que vai resolver tudo no mundo, sabe? Só que essa pessoa, ela tá se utilizando da fé alheia pra propósitos próprios, né? Pra maquinar ali, pra tentar se enriquecer, pra tentar se vangloriar. E é muito interessante como a gente percebe na construção desse personagem, que é o John, sobre como ele acredita fielmente nisso, ele acredita que ele é o enviado do Senhor, ele acredita que tudo o que ele faz tem o respaldo de Deus, e é muito louco você visualizar e pensar, cara, como é que a pessoa é tão maquiavélica e surtada numa mesma quantidade, sabe? Porque são atitudes muito psicopatas. E obviamente que a gente percebe o quanto isso acaba batendo na própria vida do Thor, no sentido psicológico dele. Desde tudo que ele passou na Rússia, que foi ali uma missão muito complicada, quem leu o primeiro livro viu. Ele tá lidando com, né, tratamentos psicológicos, ele tem certos momentos de crise do pânico, ele tem muito medo, só que ele tem muito
muito um senso de justiça. Então, quando ele tá lidando com casos assim, ele quer muito resolver esse caso, ele quer muito trabalhar naquilo, mesmo que em alguns momentos ele acabe perdendo um pouco a mão e colocando em risco a própria vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, nesse livro aqui, a gente conhece um pouco mais profundamente o Thor, conhece um pouco mais dos medos, dos receios dele, mas também dessa parte mais amorosa, de construção familiar, de como ele enxerga o seu futuro. E, obviamente, vamos acompanhá-lo numa missão que é, né, um tanto aterrorizante e é bem complexa, gente. Tem muita coisa acontecendo, tem muitos pontos aqui. Eu gosto da forma como o Eduardo conta história, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma pessoa que já passou por aquilo, contando, no caso, o Thor, né, contando pra gente, não que o Eduardo tenha passado por isso, eu espero que não, mas no sentido do a gente saber que o protagonista tá contando com aquele ar de já passei pela situação, agora estou te contando, mas ao mesmo tempo a gente ainda consegue sentir o quanto abala ele como personagem e ele consegue fazer essa jogada de sentimentos dentro da narrativa. Então, esta foi a segunda missão do Thor aqui em algum lugar da floresta. E daí a gente vai pro terceiro livro. Estou curiosa pra saber qual vai ser a terceira missão. E vou continuar compartilhando com vocês a leitura. E no final vou compartilhar as minhas impressões gerais de leitura pra vocês, tá bom? A picture of you. I could talk to you for hours, and we stay up all night. And when morning came, we make breakfast in bed. I don't know why I threw away what we had. What's wrong with me? I don't know why I threw it all away. Chegamos agora, fomos caminhar, porque a prenha tem que andar, né, gente? Então, a gente aproveitou que tá nublado, porém só vai chover mais tarde pra dar um rolê no retiro. Hector está tomando um banho e vai fazer um risoto. Estou preparadíssima. E, gente, na padaria que a gente sempre vai, eu achei isso aqui, que é uma das minhas coisas favoritas ever. Isso é muito bom. Eu comi na Itália a primeira vez, no começo desse ano. Gente, é uma delícia, chama taralli. E aí, quando eu fui pra Itália, eu fiz estoque, só que eu comi muito rápido. E eu não sabia que tinha aqui. Aí quando eu cheguei na padaria, a gente olhou e eu falei, cara, esse negócio é um negócio. Eu gosto de um que é apimentado, que vem de lá. Tem pimenta, mas esse aqui não tem. Mas eu acho que vai ser tão gostoso quanto. Gente, é muito bom. É muito bom. Chama taralli. Procurem. É muito bom. Mas enfim. Agora eu vou continuar minha leitura. Estou no livro 3, tá? Entre as Brumas e o Vale. Terceiro volume de Em Algum Lugar da Floresta. Gente, o negócio tá pancadão nesse livro aqui, ó. Esse é o terceiro volume. O que aconteceu? Ele volta pra Noruega, pra Voss, a cidadezinha anterior da Noruega, onde ele nasceu e cresceu. O que aconteceu no passado, né, tanto no livro 1 quanto no livro 2, abalou muito mentalmente o Thor. Então ele tá muito... Ele teve um período ali de muita tensão mental, sabe? De realmente se internar em clínica psiquiátrica. Acabou se afastando da família. Isso deteriorou um pouco a relação dele com a Sofia. E enfim, a relação dele com muitas pessoas. E aí ele decide recomeçar na Noruega. E ele vai pra lá, passa alguns anos tranquilo, sabe? Sem trabalhar e tal. Até que surge uma vaga no departamento de polícia. E aí ele se candidata porque ele já tá
estruturado novamente. Só que o quê? Vai pra lá, meu Deus do céu, é o homem chegar, o caos acontece, entendeu? Aparentemente um serial killer começou a atacar na região, nas redondezas, e aí isso vai colocar em xeque aí o Thor novamente, porque ele é a pessoa mais experiente, é uma cidade que quase não tem crime, então ninguém sabe muito bem lidar com isso, e ele é a pessoa que mais lidou com esse tipo de situação na vida, então ele vai chefiar todo mundo ali, tentando investigar essas questões, né? E aí a gente vai ver o que é que vai acontecer. O começo do livro é muito focado nessa parte da vida do Thor, dessa questão psiquiátrica dele, né, de como toda a violência que ele viu o abalou e de como ele lidou com isso, desse afastamento da família, da mudança para Noruega junto com a irmã e dessa nova vida que ele cria lá, mas de como os fantasmas do passado em muitos momentos ainda atrapalham muito a vida dele, né? Ainda deixam ele muito noiado com relação a muitas coisas. E também tem a relação dele com a Julia, que é a filha dele. Ela já é uma criança agora na pré-adolescência, basicamente, então a gente tem bastante dessa relação deles dois, que é uma relação muito amorosa desde o nascimento dela, lá no segundo volume, e eu gostei bastante dessa interação também. Tem ele encontrando uma nova pessoa, então tem muito desse crescimento pessoal dele, e a partir ali dos 40% do livro a gente vai dar uma nova investida nessa parte profissional e a gente vai ver ele novamente em ação, envolvido com outras questões, que nesse caso vai ser um novo serial killer. E aí eu tô bem curiosa, porque no começo do livro tem muitos personagens novos, né? Ele tá numa nova cidade, ele tá conhecendo novas pessoas, e tem alguns personagens que começam a despertar algum tipo de suspeita. Então, estou curiosa pra saber se esse serial killer vai ser uma pessoa dessa proximidade, se vai ser alguma questão que vai envolver o passado do Thor, tanto na ação que ele fez na Rússia, quanto na que ele fez nos Estados Unidos, e como é que isso vai se desenvolver. Então, continuarei minha leitura e, obviamente, compartilharei com vocês por aqui. Vou começar aqui no meu antepasto, entendeu? Com o Taralho, porque, gente, sério, é muito bom, indico demais. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. Then one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight. Olá, bem-vindos a mais um dia neste vloguinho. Estou dando uma geralzinha na casa, aquela geral rápida, sabe? Em 15 minutos você quer resolver todos os problemas da sua casa e do mundo. Basicamente é isso aí. Tava mudando a luz aqui. Mas isso me ajuda muito, gente, a espairecer a mente, especialmente quando eu tô cansada, sabe? O que é meio bizarro. Eu tô cansada ou estressada e eu vou arrumar a casa. Mas é que eu tô com muito sono. E se eu não me movimentasse, se eu não fosse fazer alguma coisa, e não dá pra eu sair agora, tipo, pra dar um rolê, porque
Já tá quase na hora do almoço, entendeu? Mas se eu não me movimentar, eu desabo de sono e aí eu durmo. E sim, eu tenho que dormir porque estou grávida. Só que eu acordei e assim, eu tomei café da manhã e o sol tá indo e vindo porque ainda tá nublado nessa cidade. Mas eu acordei, tomei café da manhã e eu já tava morrendo de sono. Tá impossível de viver. Eu falei, cara, eu me recuso. Pelo menos eu vou tomar vacina hoje da gravidez. E aí, pelo menos depois da vacina, entendeu? Mas antes, não dá. E aí eu comecei a dar uma geral na casa. Que é aquela geral que em 15 minutos, assim, você só sai botando as coisas no lugar, dá uma aspirada ou uma varrida no chão e já foi, tá pronto. Pelo menos aqui em casa funciona em 15 minutos. Mas também a gente faz isso, sei lá, uma vez por dia ou a cada 2 dias pra o negócio funcionar, porque senão é mais bagunça do que qualquer coisa. Eu sou uma pessoa muito bagunceira, meu marido não é, meu marido é muito organizado, mas a vida ela é sobre isso, entendeu? Sobre 2 pessoas completamente diferentes se casando. Eu não sei como ele me aguenta, cara, mas é isso aí. Só que eu sinto que eu fiquei mais organizada depois que eu conheci o Hector, que a gente foi morar junto, que a gente casou e tal. Porque eu já começo a ficar um pouco irritada quando eu tô vendo muita bagunça, apesar de eu ser bagunceira, sabe? Então eu faço a minha bagunça, mas eu também já me irrito um pouco quando eu vejo a bagunça. Aí eu tô dando uma organizada aqui, vou molhar minhas plantas agora, dar uma aspirada aqui no tapete que tá sujo e ver o almoço. Então, meu Deus, é isso. Aí depois eu já tenho correndo a minha vacina às 3 da tarde. E aí eu tenho uma em um braço e outra no outro. Tenho gripe num braço, Covid no outro. E vamos torcer pra não ter... Como é? Esqueci a palavra. Mas é aquilo mesmo, pra não passar mal depois, né? Porque quando eu tomei a primeira de Covid, eu fiquei muito ruim. Mas eu acho que eu já não vou passar mal, porque já é a 5ª. Então, sem condição, né? Enfim, vou continuar aqui, sempre com um vloguinho rodando. Deixei dessa vez aqui no tablet. É de uma vlogger que eu acho que eu nunca assisti. O YouTube recomendou e eu deixei. Mas, vou continuar aqui. E aí, terminei minha leitura ontem de noite, gente. Vou contar pra vocês já como foi o final do livro e um apanhado geral da série. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. Gente, ontem virou uma correria. Eu acho incrível que do nada a vida virou uma correria. Mas eu voltei da vacina, já fiquei meio mais pra lá do que pra cá. E daí eu tava terminando uma outra leitura, que era a leitura da discussão com lovers, então já foi correria. E essa noite eu tive uma noite, assim, tremenda, porque os meus 2 braços estavam muito doloridos e eu só posso dormir de braço, de ladinho, né? Então, gente, assim, até tipo 7 da manhã eu não pisquei o olho, eu só fiquei virando de um lado pro outro, tentando encontrar uma posição confortável pra dormir. E às 7 da manhã foi que eu consegui dar uma relaxada maior, dormir um pouquinho, mas assim, foi uma noite virada, basicamente. Então, meu Deus do céu. Mas vamos falar então sobre Entre as Brumas e o Vale, que é o 3º volume de Em Algum Lugar da Floresta, do Eduardo Corazza. Livros de suspense eu sempre gosto de deixar ele dar uma adormecida aqui na minha mente, pra eu poder conversar com vocês depois, porque eu acho que eu consigo refletir mais sobre a história e falar de uma maneira mais concisa, sabe? Mas então, como eu comentei com vocês um pouco antes nesse vlog, nesse 3º volume aqui a gente vai avançar um pouco no tempo. O Thor, ele saiu dessas 2 missões, né, a da
Rússia no primeiro livro e a dos Estados Unidos no segundo livro, de uma maneira muito... foram missões muito pesadas, então ele saiu muito abalado, isso alterou muito ele psicologicamente, então ele entra num quadro de depressão muito profunda, e grande parte do livro, do começo dessa trama aqui, é falando sobre esses detalhes, né? Sobre como essas missões, sobre como esse trabalho ali modificou muito a vida do Thor, porque ele tinha essa esposa, a filha recém-nascida, a família toda ali nos Estados Unidos, parte da família decide se mudar de volta pra Noruega, ele sente um peso com relação a si mesmo dentro da família que ele construiu, e sobre como a depressão dele acaba deixando ele em muitos momentos muito agressivo, e ele tem medo de machucar a esposa, de machucar a filha. Então, em nome do amor que ele sente por essas duas mulheres, ele decide se mudar pra Noruega junto com a irmã e reconstruir a vida dele lá. E daí alguns anos se passam, a gente percebe essa mudança do Thor sobre como se afastar um pouco do trabalho também, desses casos mais complicados, auxiliou demais ele. Só que depois de alguns anos ele começa a se sentir um pouco vazio, né? Ele não tem muita coisa pra fazer, ele fica lá meio assim. E daí, quando uma vaga de capitão na delegacia ali da cidade surge, ele se inscreve pra essa vaga e ele começa a trabalhar. E é então que, né, gente, o bichinho que pica o Thor chega ali também, e ele vai acabar se deparando com o caso de um serial killer. Pra mim não foi uma surpresa quem seria o serial killer. Ao longo do começo do livro a gente tem muitos novos personagens sendo inseridos na narrativa, e eu já tava de olho em vários desses personagens, porque eu já sabia que a gente iria lidar com o serial killer, então eu já tava tentando ali desvendar. Só que eu acho muito interessante também quando o livro do suspense trabalha com, além do quem é o assassino, além de quem é o vilão, mas como é que este vilão opera e qual é o motivo desse vilão, né? Normalmente a gente tem respostas pra isso, então pra mim o livro foi muito dessa busca de respostas, e grande parte do livro realmente é porque a gente descobre quem é o vilão muito cedo, e daí a gente tem todo esse processo de compreender a tática do vilão e compreender por que o vilão age dessa maneira. E aí a gente tem um plot muito bom, que esse eu não desvendei, foi uma reviravolta muito interessante pra trama, que engrandeceu bastante, e é muito interessante como os três livros se conectam, apesar da gente ter três histórias que são completamente diferentes, sabe? Não completamente diferentes, mas três histórias que retratam crimes diferentes, né? Ele tá investigando, que parecem ser coisas completamente distintas, mas que de certa maneira tem uma ligação, tem um quê ali que sempre também está ligado ao Thor. Então eu gostei bastante da construção desse terceiro livro, eu acho que foi o que eu mais me interessei, foi o que eu mais consegui me afeiçoar, no sentido de criar uma conexão com o acontecido, sabe? De, tipo, criar realmente ali aquele profundo interesse de desvendar toda a trama. E eu senti também que nesse terceiro volume aqui, a narrativa do Eduardo deu uma crescida, assim. Ele conseguiu contar a história e prender a gente de uma maneira muito interessante. No geral, eu acho que a trilogia inteira, ela é intensa, ela é profunda. A gente tem esse personagem que tá passando por essas questões tão difíceis dentro do trabalho, né, que ele sabe que vai lidar com isso, mas que isso afeta ele muito psicologicamente. E a construção desse personagem é muito interessante, porque já começa com ele mais velho e já começa com ele sabendo que ele vai ser afetado. Então, ele vai contando pra gente e a gente vai compreendendo o que é que fez com que ele se isolasse, o que é que fez com que ele se afastasse um pouco mais da família. No primeiro livro eu já falei com vocês, e no segundo e no terceiro também eu senti um pouco de falta de edição e revisão. Eu sinto que o Eduardo, ele vai com muita sede ao pote na escrita, e isso acaba fazendo com que alguns termos se repitam, ou que ele passe a informação pra gente duas vezes da mesma maneira, que ele repita algumas palavras, muitas vezes dentro do mesmo parágrafo, e eu acho que são detalhes que a gente consegue trabalhar bem numa revisão, sabe? Numa edição, mais especificamente um copy desk ali. E eu acho que isso faria com que a gente, leitor, se sentisse mais à vontade durante a leitura do livro, sabe? Sentisse que é um livro mais profundo, criasse uma conexão maior. Porque eu, particularmente, tenho um detalhe muito forte de ficar revisando o livro enquanto eu estou lendo. Então, eu ficava pegando esses trechos e eu ficava mentalmente mudando, e aí, em alguns momentos, isso acabava me tirando um pouco da história, sabe? Não sinto que os livros são óbvios, no sentido de que você consegue desvendar de cara. Tem muitos detalhes ali que ele vai, muitas pistas que ele vai colocando, e se você lê muito suspense, você acaba pegando, mas eu acho que o Eduardo também consegue criar plots que são muito
muito interessantes. E eu gosto bastante da forma como ele cria personagens que são muito humanos, sabe? A gente gera conexão com o Thor, a gente sente o que ele tá sentindo, a gente tem os medos que ele tem. E em alguns momentos aqui desse livro, mais especificamente, na verdade até do livro anterior eu senti isso também, a gente tem um quê de sobrenatural, meio fantasioso, que surge dentro da trama, mas que não necessariamente é um sobrenatural fantasioso, é uma coisa que tá dentro da cabeça do personagem. E eu achei interessante, que em alguns momentos realmente te dá um medo, te dá uma angústia. Eu acho que não seria um livro que eu conseguiria ler sozinha em casa à noite, sabe? Eu ia ficar meio olhando assim pra ver o que tá acontecendo ao redor, porque a forma como ele narra e como ele cria essa história é muito intensa e faz a gente mergulhar muito na trama. Então, assim, é uma trilogia que te deixa frenético e que te deixa muito curioso pra você terminar. A narrativa dele é muito fluida, então também são livros curtos, 220 e poucas páginas, então são livros que você começa e termina muito rápido. Mas esses detalhes da revisão e da edição que eu falei pra vocês me atrapalharam um pouco ao longo da narrativa, sabe? Eu fiquei muito agarrada nessas pequenas miuzices ali, querendo arrumar, sabe? Tipo, queria abrir o livro no Word e ficar lá tirando e mexendo nas coisas. Mas é uma coisa assim particular minha, talvez para outras pessoas o sentimento não seja o mesmo. O livro está disponível no Kindle Unlimited, na verdade, os 3 volumes eu vou deixar pra vocês aqui embaixo pra quem quiser conhecer um pouco mais. Se vocês se identificaram, se vocês gostam de suspense, se vocês gostam dessas tramas que tem esse quê um pouco mais obscuro, talvez essa seja uma leitura pra você. Então, clica aqui no link, nos links dos 3 livros que eu vou deixar no box de informações, tá bom? Me conta aí nos comentários se vocês já leram alguma coisa do Eduardo, o que vocês acharam. Se vocês gostaram do vlog, lembra de sempre clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!